Meus irmãos, nós continuaremos na exposição em Amós, Amós capítulo de número 4, versículo 6 ao versículo 13. Livro de Amós, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 13. Nós estamos aqui na exposição desse livro de Amós, até nesse exercício, ajudando a toda a igreja fazer dele também a sua leitura devocional, né? Livro de Amós, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 13. Você que talvez não tenha ainda muita facilidade em localizá-lo, pode abrir no índice, né, lá no início da Bíblia, e você vai encontrar o livro de Amós. Amós, capítulo de número 4, versículo 6 ao versículo de número 13. Lá acima do versículo 4 tem o título como a cegueira espiritual de Israel. Agora, versículo 6 diz assim: também vos deixei de dentes limpos, em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertertes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto, contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Eu disse que esse livro talvez tenha até poucos versículos sublinhados, marcados na nossa Bíblia. Talvez aí você tenha um para você marcar hoje, final do versículo de número 12, não é? Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Que versículo bonito, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então nós estamos olhando aí para esse livro de Amós, um livro que fala sobre esse encontrar com Deus, Deus como um leão que ruge, Deus falando aí com o seu povo. O povo estava vivendo como cegos espiritualmente, distantes de Deus, vidas prósperas, não é? Até como uma vaca de Bazã, ali na ideia de fortes, animados, prontos, prósperos, mas espiritualmente muito distantes de Deus. E Deus então está os alertando, falando sobre juízos e outras coisas mais, porque estavam esquecendo do principal, que é vida com Deus, vida na eternidade. E aí então, olhando para o livro de Amós, especial para esse momento aqui, eu queria que antes de entrar no texto aqui, até fazermos um paralelo, que você olhasse lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós não vamos ler Deuteronômio 28 aqui, mas eu queria que talvez em outro momento, até você que está familiarizado com a leitura, então você já sabe, mas você que ainda não lesse numa outra oportunidade, porque Deuteronômio capítulo 28 é um capítulo grande, mas ele vai falar sobre bênçãos e maldições. Isso aqui há muito tempo antes. Deus fala em bênçãos sobre ou na decorrência da obediência.
Deus fala sobre maldições decorrência da desobediência. Deus vai falando sobre prosperidade, até em colocá-los como cabeça e não por cauda, na medida em que fossem obedientes na nova terra. Deus fala em fome, Deus fala em seca, Deus fala em doenças, Deus fala em pestes e outras coisas, na medida em que eles fossem desobedientes. Deus fala em portas fechadas, em desempregos e outras coisas, na medida em que eles esquecessem de Deus. Então, todo o capítulo 28 de Deuteronômio, nós vamos ter isso. Portas abertas, caminho abençoado, caminho plano, ser cabeça, enfim, tantas coisas. Na medida em que eles andassem com Deus, fossem aí obedientes à palavra, coisas maravilhosas. Começa assim o capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E começa e vai descrevendo as bênçãos. Versículo 15. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, até o verso 14, bênçãos decorrentes da obediência. Verso 15 em diante, maldição decorrente da desobediência. E nós chegamos aqui no livro de Amós, no texto lido hoje, exatamente o que está relatado em Deuteronômio capítulo 28. Os irmãos observaram pela leitura, e nós vamos expor agora, vocês vão observar aqui esse paralelo que está acontecendo aqui na palavra do Senhor. Então, bênção se andassem com Deus, vidas piedosas, vidas de obediência. Maldições se andassem nos seus próprios quereres, na sua própria disposição, após outros deuses, peso da mão do Senhor. Então, Deuteronômio 28, a palavra. Aqui em Amós, cumprimento dessa palavra. O povo tinha uma aliança com Deus, o povo quebrando essa aliança de se relacionar com Deus, andar com Deus, mas quebraram essa aliança. Então, o que lemos aqui em Amós, meus irmãos, é que eles amaram muito mais o mundo a Deus. Amaram muito mais as coisas do mundo a Deus. Adotaram os caminhos mundanos, ao invés de adorar a Deus. Acreditaram nas coisas do mundo e deixaram de acreditar em Deus. Então, o que nós temos primeiramente aqui na leitura? As maldições da aliança vindo sobre eles. E Amós começa a enumerá-las aqui. E aí, coisas que às vezes nós vemos acontecendo até no mundo de hoje. Não, isso é só fenômenos da natureza, só coisas que acontecem aí, mas que às vezes é o peso da mão de Deus. Peso da mão de Deus. Olha aí, o profeta Amós começa a enumerar uma série de disciplinas de Deus sobre o povo, não é? E o povo continuava sem buscar ou entender como coisas vindas da parte de Deus. Olha aí o versículo 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. Primeiro ele fala aqui desses dentes limpos, falta de pão, fome, porque eles eram tão vaidosos nos seus dentes, né? No seu poderio financeiro, destacavam-se pelos dentes. Deus diz: eu vou deixar os dentes limpos, é por falta de comida, vai faltar pão. Não é? Em Jerusalém, a cidade da paz, não é a cidade do pão, vai faltar comida. Você volta a Deuteronômio 28, Deus disse: se não me obedecer, vai faltar comida. Vai faltar comida. Então ele vem e diz para aquele povo ali, tão maravilhado com os seus dentes, com o seu poderio, ele diz: eu vou deixá-los de dentes limpos, porque vai faltar pão. Versículos 7 e 8, além disso retive de vós a chuva, 3 meses antes da ceifa. Quem conhece lavoura sabe disso, a necessidade para ter chuvas antes da colheita, no período que está formando os grãos. Formar a vargem, encher ali os grãos.
E Deus vai, vou reter a chuva. O povo vai andar de uma cidade para outra, no campo procurando, mas vai secar. Você volta em Deuteronômio 28, Deus disse, eu vou reter a chuva. Quando Deus quis punir lá também Israel, na época de Acabe, o que ele fez? 3 anos e 3 meses sem chuva. Quando às vezes você vê uma seca exacerbada, não só fenômeno de aquecimento global, às vezes Deus pesando a mão. Aqui Deus estava pesando a mão sobre eles ali, retendo a chuva, desobediência, o povo vivendo como se Deus não existisse. Dentes limpos porque faltava pão, não tinham o que comer. Deus retendo a chuva aqui também, e eles iam de cidade em cidade, mas nada. Não tinha água para beber, diz aqui, e secou, diz o texto, mais um peso da mão divina sobre eles. Continua o texto, verso 8 também fala isso, andava 2, 3 cidades, não é? Para beber água, e não se saciavam, e não se converteram a mim. Versículo de número 9, ele continua dizendo assim, feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, contudo não os converteste a mim, diz o Senhor. Ferir com ferrugem, bolor, é praga sobre as plantações, vindo pragas e outras coisas mais, a mão do Senhor cada vez mais pesada. Era um povo que vivia da lavoura. Até hoje Israel vende, não é, tecnologia lá de lavoura, no que diz respeito a hortifruti, né, e legumes e coisas assim. Então ele diz, mas vai vir a ferrugem, vai vir essas coisas sobre as suas hortas, figueiras, oliveiras, vai destruir tudo isso, o gafanhoto. Tudo isso eu vou trazer sobre eles. Deus, aí você volta para Deuteronômio 28, você vai encontrar lá Deus dizendo, muito antes, se distanciar, não obedecer, eu vou trazer exatamente ferrugem, gafanhotos, pragas, vou destruir a plantação. Vê no versículo de número 10, vou enviar peste contra vós outros, à maneira do Egito. Lembra quais são as pestes do Egito? Aquelas pragas. Deus prometeu assim, eu nunca trarei isso sobre o meu povo, a não ser que haja desobediência, que vivam a maneira do Egito. O povo estava vivendo a maneira do Egito, sem se importarem com Deus. Então Deus trazendo sobre eles as pragas do Egito, gafanhotos, tumores, feridas, pestilências, e outras coisas mais vindo sobre eles, doenças e outras coisas. Porque não se importaram com Deus, enfermidades, aumentando a intensidade do juízo sobre eles, e eles continuavam sem se importarem com vida espiritual, sem se importar com Deus. Diz aí os jovens morrendo à espada, ao invés de morte natural, morrendo como nós vemos todos os dias aí passar nos telejornais, jovens morrendo não por morte, mas morrendo, tendo suas vidas ceifadas pelo crime e outras coisas mais, seca e outras coisas. Então a promessa de Deus é que seu povo não sofreria por isso. Êxodo 15, verso 26, ele diz isso, mas aqui o povo estava vivendo como se do Egito eles fossem, e eles não eram, é o povo de Deus, mas vivendo como se não fosse. E aí ele continua ainda dizendo para nós, e Deus dizendo que iria derrubá-los, versículo 11, subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não convertestes a mim, diz o Senhor. Como um tição queimado, né? Derrubarei alguns de vós. Era a ideia da guerra, e eles continuavam do mesmo jeito. Meus irmãos, então, o Deuteronômio 28, você pode ler lá depois, você vai ver, tudo anunciado na palavra, muitos anos antes, e eles não se importaram do que estava aqui escrito. Agora vem a palavra e vem o anúncio de tudo isso que viria sobre eles. Esse peso da mão do Senhor sobre a vida deles. Então o que nós temos nesse momento? As maldições da aliança alcançando o povo da aliança. Porque o povo da aliança vivia como se não fossem povo da aliança. Vivendo como se eles fossem egípcios lá, ou povo da terra simplesmente. O Senhor Jesus, quando ele orava, ele pedia para que o Pai não nos tirasse do mundo,
mas que nos guardasse nesse mundo, porque não somos desse mundo, não vivêssemos como mundanos, né? Nós somos peregrinos, forasteiros aqui. Mas aí vem uma segunda ideia para nós aqui, meus irmãos, segundo lugar, é que apesar de tudo isso, o que acontecia? Eles continuavam na obstinação, continuavam sem dar importância ao que Deus falava. Vocês viram o refrão, o que repete aí a palavra? E continuavam sem se converterem ao Senhor, sem mudarem de vida. Vocês viram a palavra se repetindo várias vezes aí? É isso que diz o texto para nós. Você olha no versículo, aí, no final do versículo de número 6, o que diz aí? Não vos convertertes a mim, diz o Senhor. É isso que está no final do versículo 6. E não vos convertertes a mim. Aí vem o segundo juízo, final do versículo de número 8. E não vos convertertes a mim, diz o Senhor Deus. E Deus vem e traz um novo juízo sobre eles. Final do versículo de número 9. Contudo, não vos convertertes a mim. E vem o outro juízo de Deus sobre eles. E o que diz no final do versículo número 10? Contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor Deus. Final do versículo de número 11. E, contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor Deus. E você continua e vai vendo o refrão se repetindo. Tudo isso acontecendo, tudo Deus mostrando, a palavra de Deus, mas eles continuavam obstinados. Ao permitir Deus que eles experimentassem as consequências dos seus atos, Deus misericordiosamente estava alertando eles, não é? Que o caminho que eles estavam seguindo era caminho de destruição, caminho de morte. Mas aí o refrão continua: contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. O coração impenitente, meus irmãos, ele entesoura para si ira para o dia do juízo. Tantas coisas nós vemos nesse mundo, tantas coisas nós vemos acontecendo, mas as pessoas voltam para Deus? Não, continuam distanciando de Deus, continuam esquecendo de Deus, não se importando, não pensando que há um Deus acima das coisas, de todas as coisas. À semelhança de Faraó lá no Egito, eles endureceram ainda mais os seus corações. Endureceram ainda mais os seus corações. Nem a abastança, nem o sofrimento produziu neles um verdadeiro arrependimento. Deus ainda hoje dá os seus anúncios, mostra o que está acontecendo, na sua provisão Ele busca nos chamar ao arrependimento, falar ao seu povo. Os fenômenos, as coisas acontecem, mas às vezes as pessoas não se importam com Deus. Não há nada mais perigoso do que passar pela vida sem se importar com Deus, sem se importar com assuntos que diz respeito à eternidade. Eles recusaram a crer que tudo que acontecia com eles era a mão divina, era Deus mostrando um caminho superior. Um caminho superior. Eles atribuíam tudo isso a fenômenos normais. É bom, faltou chuva? É normal, isso aí não é o El Niño, né? Isso é aquecimento no mar. Bom, faltou pão aqui? Vai em outro lugar, isso é normal, né? É governo e coisas e outras, é eu que estou mostrando. Necessidade de se voltarem para mim, né? Eu reino sobre todas as coisas. Necessidade de voltar para Deus, mas eles continuaram e o texto se repete, mesma palavra se repete: contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. O seu amor à sua vida pecaminosa era muito mais forte, muito maior, não é, que o amor a Deus. Mesmo ao sofrimento, à necessidade de mudarem de vida. O diabo, na verdade, ele é enganador, ele é sedutor. O enganador dos irmãos, ele promete felicidade, mas na verdade ele só derruba, ele aumenta a dor. Ele promete que dá com uma mão, mas ele tira, não é, com a outra. Assim eles viveram. Então a segunda ideia, mesmo com tudo, o mundo desmoronando, contudo, não quiseram converter a mim, diz o texto. Mas aí vem a terceira ideia.
Porque o verso 12 e o verso 13 diz que a teimosia vai encontrar o quê? O julgamento. Porque eles não estariam preparados para quê? Para encontrar com Deus. Todo mundo vai um dia encontrar com Deus. Verso 12 e verso 13 vai dizer isso. Você olhar o verso 12 e verso 13, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Belíssima palavra, não é? Belíssima palavra. Então Deus está falando exatamente sobre isso. Um povo que preferiu viver como bem entendia, não é? Dando vazão aos seus próprios sentimentos, importa a eles mesmos, viver como queria, não importando com Deus. Deus diz assim: mas prepara porque um dia vou encontrar com Deus. E aí, o que tens preparado? Somente cestos vazios? Somente cestos vazios? Não dá para fugir, não é? Não dá para continuar dessa maneira, enquanto aqui vivam assim, mas um dia vou encontrar com o Senhor, não é? Um dia vou encontrar com o Senhor, e assim, então eles não estariam preparados para esse dia. Então o profeta Amós diz, a certeza do juízo, início do versículo 12, assim te farei, ó Israel, assim te farei, é a certeza, meus irmãos. Deus é verdadeiro em suas promessas, Deus é verdadeiro em sua palavra, assim te farei, ó Israel. Essa certeza assim ele fala, assim te farei, ó Wilson, assim te farei. É essa certeza que ele fala aqui, Deus é verdadeiro em sua palavra, o que ele fala, ele cumpre. A obstinação no pecado desemboca certamente num juízo inevitável. Às vezes a gente olha até para o que está acontecendo hoje, lá do outro lado do mundo, as dores, as tragédias. O povo continuou na obstinência ali, de obstinados contra Deus. Deus diz do juízo, assim te farei, ó Israel. Não é assim aquele que vive como se Deus não existisse. E o que Deus fará? Ele diz juízo. E por que isso te farei? Prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Meus irmãos, é total loucura encontrar com Deus sem estar preparado. Na verdade, é total loucura ir para qualquer coisa sem estar preparado. É loucura ir para uma reunião sem estar preparado. É total loucura ir para o casamento sem estar preparado. É total loucura para uma viagem sem estar preparado. É total loucura para qualquer coisa sem estar preparado. Uma prova sem estar preparado. Desespero, não é? Quando o professor fala, fecha os seus cadernos, agora vai ter uma prova agora. Desespero, não é? E para encontrar com Deus? E para encontrar com Deus? É isso que ele fala. Isaías 45, versículo 9... Isaías 45, versículo de número 9, a Escritura declara para nós aqui, dizendo assim, ai daquele que contende com o seu Criador, ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Então não dá para chegar lá e contentar com o nosso, contenda, né, com o nosso Criador, porque é só um caco de barro. Como é que o caco de barro vai, né, brigar com o oleiro? Não dá, e vencê-lo, não dá. Então não dá para ter contenda com o nosso Deus. É a necessidade de se preparar para encontrar com Ele, né? Apocalipse 20, versículo 12 também, ele vai falar sobre isso, né? O João já teve essa visão suprema, e ele diz ali, eu vi também os mortos, os grandes, os pequenos, né? Todos colocados de pé ali diante do trono do Senhor, e ele diz assim, então se abriram os livros, não é? E ainda um outro livro, o livro da vida também foi aberto naquele momento ali, e ele diz, os mortos foram julgados, cada um segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito naqueles livros.
Está falando desse dia. Então, ele disse, naquele dia vai abrir o livro da vida e vai ver o que está escrito. É esse dia, desse dia do juízo ali. Por isso, ele diz, prepara para encontrar com o seu Deus. E eles não estariam preparados para encontrar com Deus. Não estariam. Também para nós essa palavra. Então, o que Amós tem para nós hoje? O que Amós tem para nós hoje? O que ele fala para nós hoje? Essa ideia de olhar lá no passado, é o mesmo Deus, lá do Deuteronômio, bênçãos e maldições, bênção e obediência, viver para Deus, viver como luz nesse mundo, desfrutar do que Deus deu, caminhar livremente, ser frutífero, ser bênção, viver, fazer um trabalho com excelência, bons profissionais, bom esposo, boa esposa, excelentes filhos, excelentes cidadãos, bênçãos, por cabeça e não por cauda. Mas ele fala sobre maldições. Sabe aquele cara problema, não é, ruim de relacionamento, de vida, problema no seu próprio lar, não é, no seu trabalho e coisa, um péssimo cidadão, desobediente à palavra. Aí o Senhor avisa, ele dá os seus avisos, mas contudo não quer se converter, vive uma vida como se Deus não existisse. Ele diz, olha, prepara para encontrar com o seu Deus. Prepara para encontrar com o seu Deus. O jovem, como pode o jovem manter puro o seu caminho? Guardando segundo a palavra, é segundo a palavra. E a conclusão de tudo, meus irmãos, tiveram ouvido, a palavra diz assim, guarda os seus mandamentos. Isso se aplica a toda pessoa. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12, versículo 13 e 14. O fim de tudo é temer a Deus e viver conforme o Senhor. E aí ele termina o versículo número 12 e 13, essa ideia de encontrar com o nosso Senhor, é a certeza do juízo. Por quê? Porque é Ele quem forma os montes, não é Ele quem cria o vento, é Ele que declara ao homem qual o seu pensamento, é Ele que faz da manhã trevas, é Ele quem pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, vento, isso é coisa da natureza aí. Montanhas, não, sabe quem fez esse trem tudo? É o nosso Deus, é o nosso Senhor, Ele nos fez, Ele nos cria, é a ideia que Ele reina sobre tudo, essas coisas naturais, tudo está na mão dEle, inclusive a nossa vida, e um dia nós estaremos diante dEle, e requer que estejamos como obreiros aprovados na presença dEle. Então, que Deus abençoe grandemente, viva nesse mundo, nós estamos nele, faça a diferença nele, o Senhor Jesus mesmo diz, viva e continue vivendo, e com excelência, em obediência à palavra do Senhor. Desobediência, como ele diz, são maldições, e estar despreparado para encontrar com Deus, não é bom não será bom, que Deus nos ajude, amém, meus irmãos? Eu quero convidar as nossas crianças aqui à frente, para eu orar com as nossas crianças, como igreja nós oramos com eles e por eles.